fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. O nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. O nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Bom dia, moçada, que maravilha! Friozinho gostoso aqui em Goiânia, né? Tempo nublado. E vamos aqui deixando o nosso serviço meteorológico de lado. O nosso rogo ao Senhor que você comece, apesar de ser o segundo dia da semana, mas é considerado o primeiro, né? Por causa do trabalho. A bem da verdade, aqui em Goiânia é feriado hoje, feriado municipal. Mas a gente tem o privilégio de começar a nossa semana diante do Senhor, na presença dEle, buscando na comunhão dos irmãos, fortalecimento para nós aguentarmos aí o tranco, né? E você está convidado comigo a vir tomar esse café da manhã aqui na mesa do Evangelho, a gente comer juntos do pão da vida, beber da água da vida, que é a palavra, é o Senhor Jesus. E o rogo do meu coração é que de algum modo você possa aproveitar esses instantes que a gente vai passar juntos aqui como algo que venha cooperar com a sua fé, colaborar com a sua paz. Vamos orar? Pai bendito, eu quero te agradecer pelo privilégio de mais um dia de vida que o Senhor nos dá, a mim e aos meus irmãos que se associam aqui comigo agora, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo fôlego, pelo ar que nós respiramos. Obrigado, Senhor amado, porque podemos logo agora, aqui em Goiânia pela manhã, nós colocarmos a nossa vida diante do Senhor, nós começarmos, Senhor amado, o nosso dia buscando a Tua face, buscando a Tua presença para as nossas vidas, Senhor, para que nós estejamos andando apartados do Senhor, ó Deus, mas que possamos passar esse dia, Senhor amado, essa semana e os nossos dias aqui nessa existência, ó Pai, diante do Senhor, sensíveis à Tua voz, ó Pai, ó Senhor amado, atentos ao Teu propósito, ao senso de direção que o Senhor nos dá, ó Pai, que não nos distraiamos, que não nos desviemos, Senhor, do caminho que o Senhor tem traçado para nós. Segura nas nossas mãos e firme os nossos passos. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A Rita está aí, a Silara, a Marta está aí, né, Marta? A Rosilei, que maravilha, a Regina, eu vi a Luanda ali também. Muito bem, vamos. Eu queria conversar com você aqui, eu estava agora há pouco meditando nesse salmo, e
eu queria compartilhar com você, repartir com você, é o Salmo 29. Diz assim o Salmo: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Que maravilha! Que poesia linda essa poesia de Davi. Uma convocação, uma injunção que Davi traz aqui, nos encorajando a adorarmos o Senhor. Tributar ao Senhor toda glória, toda honra, a despeito de toda e qualquer situação. De que forma a gente o adora? Na beleza da sua santidade. Quando nós nos voltamos para adorar a Deus, para louvá-lo pelos seus atributos, nós vamos compreendendo a integridade de Deus, a gente vai compreendendo a soberania de Deus, a gente vai entendendo que grande parte daquilo que a gente de repente tem imputado à ação do diabo ou à ação dos inimigos, nada é mais do que simplesmente a soberania de Deus, permitindo que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, inclusive a tempestade, inclusive as intempéries da nossa vida, os imponderáveis, aquilo que você não planejou, porque a tempestade às vezes ela é esperada, mas às vezes ela vem de forma súbita. E de repente, quando a gente passa por situações que nos cercam e o absurdo nos circunda, daí jaz à porta, às vezes luto, às vezes o diagnóstico de uma enfermidade inesperada, em que a gente tira o chão da gente. E ele diz aqui, olha, que a voz do Senhor, ela é poderosa, ela quebra os cedros do Líbano. Eram muito famosos os cedros do Líbano, as construções mais ricas, mais nobres, usavam a madeira nobre, o cedro do Líbano. E assim a voz do Senhor, muitas vezes, aquilo que sustenta o nosso chão, a nossa vida, aquilo que nos dá estabilidade, simplesmente num estalar de dedos, é tirado. Essa é a voz do Senhor. De repente, o seu emprego, você estava há anos e até traz assim um ar de estabilidade, de segurança, depositou ali e perde sua empresa. De repente vem a falência, vem o mal. Seu casamento, de repente vem o abandono, o divórcio, a traição. Aquele amigo que você tanto confiava, de repente te apunhala pelas costas. Essas seguranças, elas são coordenadas, elas estão sob o controle de Deus. A voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz saltar como um bezerro o Líbano e o Sirion. O Sirion é o nome antigo do Monte Hermon, ou seja, o Senhor, ele muda geografias, ele muda os marcos da nossa vida, ele muda o rumo da nossa existência, o rumo que a gente estava tomando, de repente Deus transtorna tudo. É assim. Ainda que isso continue, a gente deve tributar a Ele louvor, a gente deve tributar a Ele glória e força na beleza da sua santidade. Olha que coisa mais linda. A voz do Senhor despede chamas de fogo. Vem primeiro o relâmpago, a luz. Aliás, vem primeiro o relâmpago, a luz, depois vem o trovão. A iluminação de Deus vem acima, a voz dele está acima das tempestades. É porque às vezes a gente foca muito no mal que está acontecendo para a gente, no transtorno,
naquilo que tem tirado a nossa estabilidade. A gente olha para o tempo, a gente olha para as nuvens, mas o Senhor está acima delas. A voz do Senhor faz dar cria as corças e desnuda os bosques. Essa alusão à cria aqui, das corças, serve assim como uma ilustração da sabedoria de Deus, porque antigamente tinha uma tradição que ninguém conseguiria ver uma corça dando cria. E a voz do Senhor indica onde está o mistério. O profeta diz: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O outro salmista diz: o Senhor, ele revela a sua intimidade àqueles que o amam, àqueles que o temem. E a gente íntimo do Senhor, a gente adorando o Senhor, isso sempre vai nos aproximar dele. E ainda que a gente veja esses absurdos, a tempestade, a gente vê todas as coisas acontecendo na vida da gente, a gente vai ver que o Senhor está acima de tudo, ele não perdeu o controle. E aqui ele diz: olha, o Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Às vezes você pensa que está no pior. Está no deserto. Aí Deus manda um terremoto no deserto. Meu Deus do céu. Se já estava ruim, se você já não aguentava, não suportava aquela sequidão, o sol causticante, né, o ambiente completamente inóspito do deserto, você passando aí na seca na sua vida, de repente as estruturas até do seu deserto são abaladas, mas isso tudo faz parte do controle do Senhor. Eu me lembro quando Deus diz lá em Deuteronômio para o seu povo através de Moisés: olha, eu levei vocês para o deserto e humilhei vocês para provar o coração de vocês. Paulo diz: olha, nenhuma provação sobreveio além do que vocês possam suportar. Porque Deus é fiel, e juntamente com a provação, Ele haverá de prover o livramento, de modo que você suporte. Por isso, a minha palavra para você hoje de manhã é essa: tribute ao Senhor, o adore, preste atenção na manifestação de Deus na natureza, no fôlego de ar que você respira, na história de sua vida, e ainda que tenham sido abalados os cedros do seu Líbano, os seus cedros do Líbano, ainda que o Líbano e o Monte Hermon tenham a sua geografia, os marcos da sua vida tenham virado pó, o rumo que você estava seguindo, as coisas que sinalizavam o seu caminho tenham simplesmente evaporado, o Senhor está nesse controle aí. Há um propósito de Deus para que haja uma ressignificação na sua vida, para que você redescubra o poder soberano dele sobre você. E na mesma medida em que a gente vai dependendo da soberania de Deus, aí sim a gente vai sendo visitado por uma paz, não aquela paz momentânea, né? Mas, como diz Paulo, o Deus da paz estará convosco. Portanto, tribute ao Senhor glória e força, porque é Ele, preste atenção nisso, é Ele, o Senhor, preside aos dilúvios. Quem coordena tempos, estações da existência da gente é o Senhor. Por mais precavido que você e eu sejamos, a gente jamais pode fazer cessar uma tempestade ou fazer começá-la. Por mais que a gente seja cuidadoso, por mais que a gente seja precavido, por mais que a gente seja nerd, a gente não controla nada. Aliás, quem controla o quê? Portanto, glorifique ao Senhor nessa manhã. Eu não sei por que situação você está passando, e de forma muito objetiva, eu nem sei por que o Senhor trouxe para nós essa meditação assim, nessa manhã, mas Ele sabe todas as coisas, Ele tem poder sobre todas as coisas, Ele controla tudo, que Ele trouxe tanto para mim quanto para você esse despertamento, para que em vez de a gente ficar focando nas intempéries, a gente ficar focando no clima, nos arredores, a gente tribute ao Senhor glória e força, sabendo que tudo aquilo que está acontecendo com você e comigo hoje
todas as coisas conjuntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o propósito de Deus para mim e para você é me tirar dessa vida de pecado, me tirar dessa vida de mundo, entregue ao maligno, me purificar e me transformar à imagem de Jesus Cristo. E isso todos os dias. E saiba de uma coisa, Deus não vai impedir nada de acontecer na minha e sua vida, na sua vida, que vão contribuir para que nós sejamos transformados à imagem de Cristo. Porque é para isso que você e eu fomos chamados. Ele não chamou a mim e a você para fazer a gente ganhar milhões de seguidores no Instagram. Ele não chamou a mim e a você para que a gente pudesse ter grana para comprar um carro de R$1 milhão. Não. Isso até às vezes pode até acontecer, mas não é esse o verdadeiro propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Mas é me salvar do pecado, me tirar da morte e me levar para Cristo todos os dias. Eu vou sendo transformado de fé em fé. Eu vai sendo tirado de mim aquilo que... E a tempestade tem essa natureza, né? Ela vem, ela lava, ela abala, ela tira a velharia e prepara o terreno para a nova estação que vem. E assim que de repente pode estar acontecendo na sua vida. Ela está sendo abalada, mas daqui a pouco, depois de um cenário, lá no Gênesis diz que o Espírito de Deus pairava sobre o caos. E quando ele disse, haja luz, houve luz. Quando ele diz, haja isso, pela sua palavra ele foi criando. E pela sua palavra vão sendo criadas uma nova paisagem na nossa vida, vai sendo criada uma nova mentalidade na nossa vida, vai sendo gerada em nós algo vindo da parte de Deus, se a gente decidir a ir, ainda que haja caos, ainda que os cedros do Líbano sejam despedaçados, ainda que a gente não veja a corça dando cria, ainda que o deserto tenha um terremoto e no nosso deserto a gente vai continuar tributando ao Senhor glória e força. A gente vai dizendo a Ele que é Ele que possui todo o poder. O poder não está na mão de Satanás, o poder não está na mão do poderoso político, o poder está nas mãos do Senhor. E a Ele que nós adoramos, é a Ele que nós damos a nossa honra, é a partir do nosso coração, cujos olhos contemplou a sua beleza, a beleza da sua santidade, da sua soberania. Aí sim a gente vai sendo curado. Aí sim a gente vai tendo força para o tranco, para a gente, a despeito da cenografia da nossa história, a despeito daquilo que você está vendo com seus olhos, você vai tendo aquela fé que vai te dando força para continuar, força para viver, força para caminhar. Ainda que esteja tudo contrário àquilo que você idealizou, aquilo que você planejou, aquilo que você até desejou como caminho da sua vida, mas tribute ao Senhor glória e força. E de repente ele diz aqui, tudo no seu templo diz glória, e o Senhor visita com paz o seu povo. E Jesus disse, ali a minha paz eu dou, mas eu não dou conforme o mundo. A paz do mundo é aquela paz que as pessoas... É uma paz de ilusão, de delírio, de fantasia, né? A paz do mundo é imaginar que a vida vai ser um eterno domingo à tarde, né? Vai ser assim, aquele sábado à tarde que você vai lavar seu carro, que está tranquilo. Não, a paz de Deus para nós ela é interior. E a despeito do deserto ter um terremoto, deserto de Cádiz, a gente está tributando a Ele glória e força na beleza da sua santidade. Porque Ele não erra. Tem nada errado com Deus. Ele não nos perde de vista. Noutra passagem, o salmista diz, olha, porque o Senhor, os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possa nos ouvir, e nem seus braços encolhidos para que não possa nos abençoar. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E o pecado é exatamente essa tortuosidade, esse caminho torto que a gente pega. E a gente só pode estar no caminho reto na medida em que a gente glorifica a Deus, a gente reconhece nele a santidade, o governo, a soberania, o poder, porque da mesma forma que o entendimento nosso vai ser da sua soberania, do seu poder, em controlar, governar, presidir os dilúvios, também é derramado em nós
O Espírito vai testificando em nós a graça dele derramada em Cristo Jesus e vai nos iluminando. Vem o relâmpago, ilumina, o trovão, a voz do Senhor se manifesta na nossa vida e a gente vai entendendo, a gente vai sendo transformado e vai entendendo a natureza do nosso caminho. Não desista, meu irmão. Não desista, querido. O fim não é o fim aí. O pior não é o pior. O pior seria se você e eu, de fato, esquecêssemos de tributar ao Senhor glória e força, tributar a Ele a honra, adorar a Ele na beleza da sua santidade. Volte-se hoje para o Senhor. Deixe um pouquinho a lamentação. Pare de olhar um pouco para a tempestade, para as nuvens carregadas, para o chão, para os cedros do Líbano que foram despedaçados, para suas seguranças que se foram, sua segurança financeira, afetiva, seja ela de que natureza for. Pare de olhar para o deserto. Pare de ficar preocupado com o terremoto, porque à medida que você e eu adoramos ao Senhor, a Bíblia diz que Deus habita no meio do louvor do seu povo, nos louvores do seu povo. Volte-se, adore a Ele, busque dentro de você, porque está aí, a palavra já foi implantada em você. Busque no seu interior razões para adorar ao Senhor. E você vai ter muitas, muitas. Eu sempre gosto de mencionar aquele hino antigo que diz: conte as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. E quando a gente percebe a integridade de Deus e a gente o louva por isso, a gente tem força para o tranco. A gente passa sem abalos maiores na tempestade. Ainda que a gente perca coisas, ainda que a gente perca companhias, ainda que a gente perca tudo que está de fora, a gente não se perde da gente. A gente se encontra com o Senhor. Você possa meditar nisso hoje pela manhã, que possa servir de encorajamento para você continuar na sua caminhada. Eu queria orar, pedindo ao Espírito de Deus que abençoe a sua vida abundantemente nessa segunda-feira. Que seja uma semana de vitória, que seja uma semana que você não esteja olhando para outro lugar, senão para o Senhor Jesus. Que Deus possa te visitar, de repente você está enfermo, com cura, com livramento que você precisa, com desembaraço de situações, com a provisão, enfim, que a boa e poderosa e graciosa mão do Senhor esteja sobre a sua vida. Vamos juntos orar? Pai bendito, eu quero te agradecer, Pai, pelo privilégio que o Senhor dá a mim e aos meus irmãos aqui de juntos no mesmo propósito que é te buscar, que é nos encorajarmos mutuamente, ó Pai, para que não desfaleçamos na nossa fé, ó Pai. Que ainda, Senhor, que aquilo que os nossos olhos estejam vendo, seja tempestade, sejam nuvens negras, que a gente se lembre que quem preside o dilúvio é o Senhor. Que a gente se lembre de tributar ao Senhor glória e força. Portanto, Senhor amado, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor que no seu templo tudo diz glória, Senhor, o Senhor possa, ó Pai, visitar o teu filho, a tua filha com a cura, com a libertação, ó Pai, com desembaraço aí dos seus caminhos, Senhor amado, ó Pai amado, quebrando correntes nas prisões emocionais, de culpa, ó Deus amado, no cativeiro do pecado, ó Deus, libertando das garras opressoras de Satanás, do medo, ó Pai amado, da insegurança, da ansiedade, ó Pai amado. Enfim, Senhor, que a boa mão do Senhor esteja sobre o teu filho, a tua filha, Senhor, e que possamos adorar ao Senhor hoje de manhã. Em vez de lamentar, em vez, ó Deus amado, de estar simplesmente aterrorizado com o caos estabelecido no nosso caminho, que a gente se lembre, o Senhor é soberano e o Senhor é como o Rei, o Senhor preside aos dilúvios, ó Deus. Que seja assim, meu Pai, para a tua glória, no nome bendito de Jesus Cristo, teu Filho, que nós oramos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Que maravilha. Gente, muito obrigado aí pela sua paciência e pela sua companhia aqui nesse tempo. E o meu rogo ao Senhor é que você tenha um dia abençoado e uma semana espetacular na presença do Senhor, não se esquecendo que quem preside os dilúvios é o Senhor como Rei. Tá bom? E agora que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê
a paz. Boa semana, um abração.